pergunta para responder. Eu, por exemplo, tenho, por questão de ofício, tenho lá 60 termos publicados, mas pegam assim, pressão alta na gravidez. Como é que trata com uso? É com sangria, né? É com as drogas novas, que a novidade foram sobrepujando as coisas antigas. Fizemos esse ensaio clínico junto com o pessoal de Oxford e mostramos que a droga mais antiga, de 1904, sulfato de magnésio, era a droga ideal. E tudo que veio depois era bobagem. E não custa nada, 20% da crosta terrestre, sulfato de magnésio. Né? A gente mostrou também que carbonato de cálcio previne hipertensão na gravidez, não custa nada. Né? Te dá de barriga para o paciente lá na casa. E isso previne hipertensão, que é a doença mais grave da gravidez, que acaba os casos mais graves, dando insuficiência renal ou convulsão, causando eclâmpsia nas pacientes. Então, a medicina tem essa coisa, ela não é totalmente uma ciência exata, mas a incerteza é controlável pela metodologia, pela qualidade da pesquisa e pelo tamanho da amostra. Então, a maneira de aumentar o tamanho da amostra, eu poderia aumentar o tamanho da amostra dos estudos comparativos, gastando bilhões. O ensaio clínico hoje, bom, de anticoagulante, apalípido, custa aproximadamente 50 milhões de dólares. A gente faz uma revisão sistemática somando os pequenos que existem de maneira adequada e fazemos isso, o Ministério nos paga 30 mil reais. E esse nível de evidência é melhor do que um grande ensaio clínico. É mais confiável. Então, isso é estratégico, eu acho que está bem de acordo com aquilo que vocês querem para a saúde pública. Vale para a prevenção de infartos, de aspirina, vale para a prevenção de pré-eclâmpsia com aspirina ou com carbonato de cálcio, ou com os dois, vale para qual seria o melhor antisséptico. Eu vou colocar um catéter na veia do paciente, que não pode infeccionar, mas tem 5% de chance de infeccionar. Se infeccionar, tem 5% de chance de morrer. E se não morrer, vai usar uma droga que custa 40 mil reais a ampola. Veja, competência nessa área é fundamental. Não é para medicina, não é para amadores, né? Então, se você usa o povidine, que é o iodo tradicional, o risco é 2 vezes maior do que você usar o clorhexidina, que é um antisséptico popular. Então, precisa saber isso e precisa usar isso. Precisa cobrar isso. Né? Precisa ensinar isso. Isso tudo é fundamental e estratégico para o país. Bom, então eu diria que no século passado, até a mocinha mais jovem da sala aí, é do século passado, minha querida. Infelizmente, eu tenho que admitir isso. Somos todos do século passado. Então, teve 2 grandes movimentos aqui. O primeiro foi o relatório Flexner, que naquela época lá do Código, viu que as escolas médicas eram muito ruins, os cursos duravam 2 a 4 semanas, falou, parem com isso, meninos. Criou-se cursos de 4 anos, que ensinava anatomia do Vesalius, que ensinava microbiologia, a fisiopatologia, assim por diante. E a medicina passou a se basear na lógica. E lógica, vocês sabem, né? Lógica é lógica, está dentro de um raciocínio, mas não é a verdade. Eu gosto de dar um exemplo de um sujeito que pegou um avião aqui em São José dos Campos, para ir para São Paulo, não foi assim? Aí no meio do caminho explodiu alguma coisa, alguém foi jogado para fora com uma mala na mão. Ele era dono de uma mineradora e usava dinamite, portanto, o dono da mineradora estava com a mala com dinamite, explodiu, ele foi jogado para fora do avião e morreu. Ok? Essa é a lógica. Aí foram investigar, descobriram que tinha um sujeito que tinha 3 seguros de vida, que não funcionava bem na cabeça, e que foram investigá-lo, ele tinha o mesmo jornal que usou para envolver a bomba e a bomba que estava no avião, e que ele tinha a mesma pólvora e que ele era o culpado. Então, lógica é uma coisa, evidência é outra. Então, a medicina hoje, ela usa a lógica para criar perguntas. Sulfato de magnésio é a melhor droga para prevenir convulsão na eclâmpsia? Comparado com o quê? Qual que se faz aí? Diazepam, por exemplo. Então, estudo comparativo, controlado, randomizado. O resultado foi que o velho sulfato de magnésio era
3 vezes melhor do que as drogas mais modernas. Isso acontece toda hora na medicina e a tomada de decisão tem que levar em conta esse tipo de evidência. Então, em 1972, começou-se na medicina a pedir, com o Cochrane, a se clamar por efetividade e eficiência. E esse grupo que está aqui, a maioria de todos foram meus professores, então, graças a Deus, com exceção do Richard Dahl, que nós perdemos no ano passado por 95 anos, todos estão vivos, se começou, então, a fazer estudos de efetividade comparativa. Estudos controlados, randomizados, sintetizar as informações matematicamente e meta-análises, que são essas revisões que nós fazemos na Cochrane, mapeamos o conhecimento, distribuímos gratuitamente para 2 bilhões de habitantes da Terra. 2 bilhões, sem nenhum interesse econômico. E os países ricos pagam a revista que chama-se Cochrane Library. Custa $300 por ano e é o maior banco de dados de evidências do mundo. Esse é o Flex, Esse é o Cochrane, com essa frase aqui seminal. É certamente motivo de grande crítica da nossa profissão médica, que nós não tenhamos organizados resumos críticos por especialidade ou subespecialidade, adaptados periodicamente de todos os ensaios clínicos controlados relevantes. Ele falou isso em 79 e em 92 os alunos dele fundaram a Cochrane. E hoje ela já tem, começou em 92, 18 anos, o Centro Cochrane do Brasil foi fundado em 96, faz 14 anos, agora em outubro, e nós já produzimos 400 mapeamentos desse, quase 70 com o governo, e estamos dando um curso de pós-graduação dentro do governo, dentro do Ministério da Saúde, está indo muito bem, e esses técnicos já hoje pedem a pesquisa com a pergunta estruturada, do desenho adequado, do tamanho da amostra e dos desenhos que precisam ser, os desfechos que precisa ter para tomar decisão. Paralelamente, a gente começou a dar curso através do Hospital Sírio-Libanês, por teleconferência. O primeiro ano teve 20 alunos, o segundo 150, o terceiro 1.500, o quarto 3.000, o atual curso tem 5.000 alunos, profissionais da saúde de 25 estados dos 27 do Brasil. Parece assim muita pompa, mas realmente nós temos provas, evidências de que funciona. Hoje mesmo ficou pronto, ontem ficou pronta uma pesquisa, nós temos antes e depois, usando uma ferramenta internacional validada, que mostra que os alunos duplicam o seu conhecimento ao final do ano, e 99,5% deles, de 1.000 alunos que responderam o questionário, recomendaria o curso para um colega. Então, nós estamos fazendo isso ao mesmo tempo que já formamos 200 mestres e doutores na Unifesp para ensinar isso nas escolas, nos hospitais, etc. Grandes empresas nacionais, o próprio Hospital Sírio-Libanês, o Einstein, o Ministério da Saúde do Brasil, a Federação da Universidade do Estado de São Paulo, usam essas informações para buscar segurança, eficiência e efetividade no seu sistema. Então, eu acho que isso é muito importante. Só para ilustrar isso aqui, uma atividade histórica nossa, uma década atrás, todas as mulheres aí na menopausa recebiam reposição hormonal, pedagógica. A mulher entrou na menopausa, o ovário parou de produzir hormônio, ela começou a enrugar, murchar, ter sangramento vaginal. O que está faltando? É hormônio, vamos dar hormônio para ela. Isso criou um mercado de mais de 30 bilhões de dólares anuais. Eu comecei em 95 a escrever, olha, meninos, parem com isso que não tem ensaio clínico mostrando que isso aí é efetivo, seguro, etc. Aí, mas os ginecologistas eram levados em cruzeiros para aprender a escrever, etc., na melhor das intenções. Vou fazer bem para o meu paciente. A literatura das melhores revistas recomenda. E eu comecei a escrever editoriais falando, parem com isso, meninos, que falta ensaios clínicos. Até que fizeram o primeiro ensaio clínico, o próprio laboratório fez, e mostrou que a reposição hormonal, que tinha tanta lógica, aumentava a incidência de câncer de mama, de tromboembolismo, de infarto do miocárdio, de cálculo biliar, e devo estar esquecendo mais alguma coisa aqui. Então fazia muito mais mal do que bem, embora estivesse dentro da lógica.
Aí ficou todo mundo